Opa, professor Felipe Fontoura por aqui, falando no canal Dev Samurai. E hoje eu estou nesse vídeo para responder uma pergunta que um aluno meu já me fez um tempo atrás, que é o seguinte: professor, se você estivesse começando hoje, qual seria a linguagem de programação que você iria aprender, ou a tecnologia que você iria aprender, ou qualquer coisa que você iria aprender, tecnologia ou, sei lá, linguagem. Ok? Ele me perguntou sobre linguagem, mas eu estou extrapolando um pouquinho. Bom, vou responder de uma forma bastante sincera como que eu aprenderia hoje, ok? Como que que método que eu iria utilizar para conseguir chegar do ponto A ou do ponto zero a um ponto que eu pudesse estar arrumando um bom emprego, ok? E o fato é que eu não posso desprezar a minha experiência que eu já tive, então eu vou usar um pouco da minha experiência que eu tenho hoje e eu acredito que esse seja o grande diferencial desse vídeo para que eu possa responder essa pergunta, que é o que eu aprenderia. Bom, primeira coisa, eu não iria focar em linguagem de programação como um requisito de aprendizado, ou então como uma necessidade de aprendizado. Eu iria focar na base, ok? Como assim? Eu iria pegar um projeto que eu gosto, alguma coisa que faça sentido para mim, por exemplo, um jogo, e eu falo muito isso no programa, no meu método chamado Programar do Zero. Tá aqui, programardozero.com.br, onde eu ensino a programar do zero em menos de um mês e ainda se divertir com isso. Se você ficou curioso, depois nesse vídeo você acessa, o link está aqui embaixo. Bom, voltando. Então, o que eu iria focar? Eu iria focar muito em criar alguma coisa que faz sentido para mim. Um jogo, como eu falo no Programar do Zero, ou então um aplicativo web, ou então um aplicativo, um app para o meu telefone. E já comentei isso sobre isso para outros alunos. Inclusive foi até interessante que teve um aluno que fez um app de horário de ônibus, porque ele sempre perdia o ônibus. Então o que ele queria fazer? Ele queria um app que avisasse a quanto tempo um determinado veículo, no caso o ônibus, estava do ponto que ele precisava pegar. Então, resumindo, eu iria focar nisso. Eu iria focar na parte de aprender a base, porque a base, logo mais pra frente desse vídeo você vai entender, e tá fazendo um determinado programa, um determinado exemplo. Não iria ficar estudando muito não, no sentido da parte técnica. Eu iria medir aí, fazer uma medição de 50% a 50% conforme que eu aprendo, entre teoria e prática. Então eu iria aprender um pouco, focar naquele projetinho que eu tenho em aplicar aquilo que eu aprendi. E por que a parte da base? Porque a base? Porque a base que é o que vai te garantir aprender de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais fácil os próximos desafios. Porque é aquilo que eu comento, o que muda em linguagem para outra, claro, isso de uma forma muito genérica, é sintaxe. Nada mais do que isso, a sintaxe e a forma que aquela linguagem de programação, aquela tecnologia foi construída para resolver um determinado problema, ok? Deixa eu dar um exemplo. A Ericsson, fabricante de sueca e de telecomunicações, reconhecida no mundo, ela criou uma linguagem de programação específica para trabalhar com as suas centrais de PABX, que são aquelas centrais telefônicas. Eu não entendo muito disso, porque eu estou repetindo a história dessa linguagem de programação, mas ela criou uma linguagem de programação que mexe com isso, tá? Centrais telefônicas. E as centrais telefônicas têm uma característica muito forte que é a sincronicidade. Que palavra estranha é essa? Tem um monte de gente que está querendo fazer ligação ao mesmo tempo e essas ligações são importantes. Para quem? Para aquela pessoa que está fazendo. Eu não gosto quando eu ligo lá do meu telefone celular e outra pessoa está fora de área ou então a ligação cai. É chato isso, mas tem um computador, tem uma central lidando com todas essas situações. E essa linguagem de programação ela ficou muito conhecida por ter essa capacidade de lidar com tantos eventos síncronos. E isso é uma característica muito forte da web. Então o que o pessoal fez? Pegou essa linguagem de programação que a Ericsson disponibilizou de uma forma open source e criou um framework chamado Elixir. Dependendo daí de como você fala, inglês ou português, tá certo? Se pronuncia assim, vou escrever Elixir na tela, depois você procura lá. E hoje ela ficou uma linguagem, um framework muito forte para a web, para sites de altíssima concorrência, em que eu tenho muitos acessos simultâneos, assim como o Node.js também, ok? Então, resumindo, eu iria focar
na parte básica e depois eu iria aprender a próxima linguagem. Como eu comentei, linguagem por linguagem, o que muda é a sintaxe. E, claro, a forma como ela é construída para resolver um determinado problema, como eu comentei para você. E por que eu faria isso em pequenas etapas? Não iria aprender tudo. Por exemplo, eu chamo isso de método do mergulhador que só mergulha 10 metros. Porque eu também sou mergulhador e sei um pouquinho dessa etapa. Mas como funciona? Só para você entender isso. E essa seria uma das etapas fundamentais para você criar motivação durante o seu estudo. Quando você vai mergulhar uma profundidade de 100 metros, você precisa de todo um equipamento especial. Que, se você for mergulhar a 10 metros, dependendo da sua capacidade aí de guardar oxigênio, você não precisa nem de um cilindro de oxigênio que vai nas costas. E o que é interessante? Só que se você passa muito tempo fazendo cursos, se preparando, talvez esse caminho seja muito chato, porque talvez você só quer ver lá os peixinhos, os corais no fundo. Então, de repente, se você se prepara de uma forma mais tranquila, faz um curso rápido, mergulha lá 10 metros, você já tem a motivação suficiente para quê? Para mergulhar agora os 20, para mergulhar 30, para chegar agora até os 100 metros de profundidade que você quer. E assim vai funcionar nos seus projetos. Então, em vez de você aprender tudo sobre aquela tecnologia, sobre aquela linguagem de programação, foca na parte básica e aprende devagar. Não foca tudo. Não aplique, né? Não estude tudo aquilo lá. Agora, o próximo ciclo que você está fazendo em cima do seu projeto. Você vai aprender mais um pouco e descer mais um pouquinho. Só que nessa que você descer é um termo aí que eu estou fazendo um comparativo entre mergulhar e aprender nos estudos, né, ser um especialista, você criou o quê? Uma motivação, né, um gatilho motivacional no seu cérebro que vai fazer o quê? Vai fazer com que você continue aprendendo, ok? E esse gatilho, essa forma de aprender, como eu comentei, eu ensino no meu método chamado programardozero.com.br, tá aqui na tela. E lá eu passo um pouco mais de detalhes que, sei lá, nesse vídeo só aqui que eu estou planejando de 5, no máximo 7 minutos não permite, ok? Então, resumindo aí essas etapas que eu comentei de como você pode fazer e como eu faria se eu estivesse aprendendo hoje. Primeira coisa, eu não iria focar numa linguagem específica inicialmente, eu iria focar em aprender a base. Por quê? Porque quando você está aprendendo, uma linguagem para outra, o que muda basicamente é a sintaxe. Segundo, o que eu faria? Eu iria usar um projeto que me traz motivação, que me motiva a ação. Poderia ser um app, poderia ser um joguinho, como no Programar do Zero pode ser alguma coisa nesse método. E para sair do ponto zero para o meu projetinho que eu quero, eu não iria aprender toda aquela tecnologia de uma vez. Eu iria fazendo o método do mergulhador, ok? Que é, eu desço 10 metros, desço mais 10, desço mais 10 e com isso eu vou criando um gatilho emocional ali e motivacional muito forte que vai me fazer continuar. Tenta ler algum livro chato aí de, sei lá, 500 páginas, você não consegue, ok? Só que se o livro for legal, se o filme for legal, você chega no final tranquilamente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta do Senhor dos Anéis, mas quem gosta assiste lá as várias horas de filme, ok? Então, esse seria basicamente o percurso, seria basicamente a forma que eu estudaria, a forma que eu faria se eu estivesse começando hoje do zero, que é como eu ensino lá no método. Legal? Então, se você gostou desse vídeo, se você ficou curioso para saber mais sobre o Programar do Zero, acessa aí programardozero.com.br que você vai ter mais detalhes e você vai cair também numa videoaula gratuita que te ensina mais outras 3 dicas de como sair do zero ao avançado em menos de um mês e ainda se divertir com isso criando o seu próprio jogo, legal? Então se você gostou desse vídeo, dá um joinha, assina o canal e acessa o blog também, debsamurai.com.br. Até a próxima, tchau, tchau!